Helena Rosa era uma mulher de meia-idade sem características marcantes. Seu marido Mário Rosa, por outro lado, era uma figura de grande interesse público. Todos, dos mais humildes aos mais poderosos, o conheciam e respeitavam, enquanto Helena era vista apenas como a esposa dele e só por isso merecia alguma atenção. No passado, ela havia sonhado em ser alguém, em se desenvolver profissionalmente, mas seu marido autoritário havia imposto uma proibição rigorosa. Ele queria que sua esposa fosse seu apoio, cuidasse da casa e gerasse seus filhos. O único problema era que, inicialmente, Helena tinha dificuldades para engravidar, o que causou grande sofrimento à infeliz mulher que desesperadamente sonhava com um bebê. Ela teve que passar por muitas provações, incluindo tratamentos médicos difíceis no exterior, antes que o casal finalmente tivesse um filho. O marido ficou extasiado. Finalmente um filho, um herdeiro. Com sua chegada, Helena se transformou ainda mais em uma dona de casa melancólica. Anos antes, ela havia sonhado em se tornar médica, chegando inclusive a completar 2 anos da faculdade de medicina, mas então conheceu seu futuro marido e se casaram. Todos os seus sonhos pré-matrimoniais foram riscados pela vontade dele. Mário Rosa, mesmo no início do relacionamento, já possuía um capital considerável, que não poupava em gastar com sua esposa, isso deve ser reconhecido. Mas havia aspectos do relacionamento que a geração atual descreveria como patriarcais, dominadores e que pisoteavam os direitos da esposa. Mário esperava ver sua esposa quando chegava em casa, queria que ela preparasse suas refeições e servisse a comida à mesa. Ela deveria administrar a casa e não deixar tudo nas mãos dos empregados, embora ele não se opusesse a tê-los em geral. Para Helena, não havia nada de terrível ou opressor nesse arranjo. Ela havia sido criada assim por seus pais, o marido era o provedor enquanto a esposa desempenhava o papel de dona de casa. Seus pais já não estavam mais vivos, mas o padrão permanecia. Dizer que ela se sentia infeliz seria injusto com aquelas mulheres que realmente têm problemas sérios no casamento. Helena acreditava que havia conhecido todas as condições e expectativas do marido desde o início, tinha concordado com elas, e agora reclamar ou esperar uma sorte melhor seria inaceitável. Havia um filho, um marido, uma casa enorme e dinheiro. Do que havia para se lamentar? Muitas mulheres eram muito menos afortunadas. O casamento de Helena e Mário havia chegado aos 15 anos, o filho Rafael já tinha 5 anos de idade, e Helena não imaginava que seu destino pudesse dar uma guinada brusca, mudando algo dramaticamente em sua vida calma e medida. E como sempre, tudo começou com coincidências que, como sabemos, não são nada aleatórias. Naquele dia, uma de suas vizinhas a convidou para fazer compras, passear pelo shopping e comprar algo novo. Embora as compras não fossem a paixão de Helena, era uma maneira de interagir com outras pessoas e conversar, então ela concordou. Para sua vergonha, Helena não havia feito nenhuma amizade próxima, por isso precisava sair ocasionalmente para conversar com alguém além de sua família. Assim, elas se encontraram no shopping mais caro da cidade. Naturalmente sua vizinha não queria escolher nada mais simples. Por que nos limitarmos quando merecemos o melhor? Disse ela. Helena assentiu obedientemente, não se importava realmente, as lojas a entediavam independentemente do nível de preços. Ao entardecer, as mulheres cansadas vagaram até o restaurante local dentro do shopping. Estavam exaustas, à amiga de suas compras desenfreadas e desesperadas, e Helena de esperar nos provadores e carregar as sacolas das compras da amiga. Quando o jantar terminou e seus objetivos planejados foram cumpridos, as mulheres, de bom humor, dirigiram-se à saída para o estacionamento. De repente, uma cigana bloqueou o caminho de Helena, correndo para seu lado e separando-a de sua amiga. Deixe eu ler sua mão, minha querida, ela começou imediatamente, indo direto ao ponto. Helena instintivamente entregou algumas notas de seu bolso destinadas ao estacionamento, simplesmente não queria arriscar ser amaldiçoada por aquela estranha mulher. Claro que não acreditava em misticismo, adivinhação ou maldições, mas ainda assim era desagradável. Era mais fácil dar uma quantia insignificante e receber agradecimentos de tal pessoa. Aqui está, disse Helena, entregando a nota dobrada à cigana. Pegando o dinheiro e imediatamente o escondendo em sua saia imensa, a cigana não foi embora, claramente pretendia dizer algo em gratidão. Me dê sua palma. Vou ver minha querida, vou te contar toda a verdade, vou revelar o que foi e o que será. Obrigada, mas não precisa, estou com pressa, Helena interrompeu, querendo se livrar da insistente vidente o mais rápido possível. Ah, minha querida, realmente você deve se apressar, ver seu marido se não quiser perder algo precioso.
A jovem e bela loira já pôs o olho nele há muito tempo e seu rabo está abanando. Ela vai levá-lo, você vai ver, ela vai levá-lo. Helena não queria mais ouvir esse disparate. Ela quase correu para longe da cigana, que continuava gritando atrás dela. Aceite meu conselho, vá até ele. Helena estava quase em pânico, enquanto sua amiga, por outro lado, ficou paralisada como uma estátua, boca aberta, ouvindo os discursos e previsões da cigana. Helena agarrou seu braço e a arrastou para o carro, esperando que a cigana não a seguisse. Você acreditou nela? Perguntou a amiga enquanto saíam do estacionamento. Que nada, quem acreditaria nisso? Helena respondeu com um toque de bravata. Mas mesmo enquanto falava, percebeu que era uma daquelas que acreditavam. As palavras da cigana tinham plantado sementes de dúvida, e Helena sabia que essas sementes germinariam e cresceriam como um câncer, envenenando tudo dentro dela. Aconteceu exatamente como ela havia previsto para si mesma. Não importava o quanto tentasse afastar os pensamentos, não funcionava. Helena constantemente ruminava sobre o que a cigana havia dito. Era impossível esquecer aquelas palavras casualmente lançadas. Na verdade, Helena nunca havia suspeitado que seu marido a traísse. Ela mesma não era ciumenta e era contida em suas emoções. Mário nunca lhe dera motivos para duvidar dele. Claro, havia situações que poderiam alertar uma mulher ciumenta, ausências, viagens de negócios, noites trabalhando até tarde, mas tudo isso acontecia porque ele realmente trabalhava muito e por muito tempo. Afinal, ele tinha mais de um negócio sob sua responsabilidade e supervisionava pessoalmente tudo, não delegando a tomada de decisões aos gerentes. Um homem com tanta carga de trabalho e nível de envolvimento simplesmente não podia trabalhar das 9 às 6, era absurdo esperar que ele se encaixasse em uma jornada de trabalho padrão. Como uma mulher razoável, Helena entendia isso perfeitamente bem. Nunca lhe ocorreu fazer uma cena, interrogá-lo sobre seu relacionamento ou, Deus me livre, verificar seu telefone. Rebaixar-se a tal comportamento vulgar estaria abaixo de sua dignidade, a humilharia primeiro e principalmente. Hipoteticamente, em algum lugar no fundo de sua alma, às vezes ela permitia o pensamento de que seu marido poderia não ser inteiramente fiel fisicamente, talvez ele tivesse casos ocasionais por diversão e distração. Mas seu cônjuge era esperto o suficiente para esconder bem, e ela era esperta o suficiente para não cavar. Mas a cigana estava falando de algo diferente. Uma infidelidade física única é uma coisa, e é completamente diferente saber com certeza que seu cônjuge tem uma amante permanente e que ele poderia deixá-la por essa mulher. A longa viagem de negócios durante a qual seu marido estava ausente por quase um mês também aumentava suas dúvidas e suspeitas. E como a cigana sabia que Helena precisava ir até ele? Como ela soubera que ele estava longe de casa? De acordo com a explicação de Mário para sua esposa, eles estavam construindo uma extensão da fábrica existente em uma cidade pequena, o que requeria sua presença pessoal. Ele explicou longamente que o projeto requeria aprovações e decisões, e seria melhor controlar pessoalmente o que poderia trazer sacos de dinheiro em lucros ou prejuízos. Soava extremamente razoável e convincente até Helena ouvir as palavras da cigana. Maldita seja, Helena amaldiçoou a si mesma e tudo ao seu redor. Por que cedi e fui àquele maldito shopping? Repreendendo-se ou não, o que estava feito estava feito. Pela primeira vez, Helena contemplou seriamente a fidelidade de seu marido e seus passatempos. Teria sido 1000 vezes mais fácil ignorar tudo, mas agora isso simplesmente era impossível. O pensamento se enterrou em seu cérebro como um verme insistente, não havia como se livrar dele. Finalmente, incapaz de suportar a incerteza por mais tempo, Helena decidiu que não podia continuar assim. Ela precisava resolver o problema decisivamente, tinha que ir até seu marido e ver por si mesma. O que quer que encontrasse não poderia ser pior do que o que estava experimentando agora. Oh, como ela era ingênua, como estava simplesmente iludida. Mas com a decisão tomada, não havia volta. Na viagem para a cidade onde seu marido estava hospedado, Helena estava em brasas. Não era apenas o desconhecido que a assustava agora, mas também o que ela poderia ver. Ela estava literalmente tremendo de estresse e preocupação. Finalmente, aproximando-se do melhor hotel da cidade onde seu marido estava hospedado, Helena ficou sentada em seu carro por cerca de 15 minutos, agarrando o volante com força. Ela não conseguia se forçar a sair e entrar. Ela olhava fixamente para a entrada com olhos vazios, seu olhar congelado. Finalmente, Helena saiu do carro com pernas instáveis, lutando com cada passo.
Entrando no hotel, ela se forçou a parecer confiante, já que havia decidido vir até aqui, tudo deveria parecer natural por fora. Ela contornou a recepcionista para evitar alertar seu marido e foi direto para a suíte mais luxuosa do hotel. Mário sempre favorecia conforto e conveniência, nunca se limitando. Depois de sair do elevador no andar desejado, ela parou para recuperar o fôlego. Sua respiração ofegante vinha do estresse, não do esforço. Aproximando-se do quarto dele, Helena escutou atentamente. Ela ouviu duas vozes discutindo algo, pontuadas por risadas. Mário não estava sozinho, mas os sons abafados tornavam impossível identificar quem estava com ele. Poderia ser sua amante, um colega ou até mesmo um subordinado lidando com assuntos urgentes. Talvez fosse uma conversa remota com apenas um interlocutor virtual. A imaginação de Helena corria solta, poderia até ser arrumação, já que uma suíte tão grande normalmente requeria 2 faxineiras. Para acabar com seu tormento, a mulher se preparou e bateu firmemente. A porta se abriu revelando uma jovem e bela loira, exatamente como a cigana no estacionamento havia profetizado. A roupa da moça, um hobby curto, não deixava dúvidas sobre seu relacionamento íntimo com o marido de Helena. "O que você quer?" a loira perguntou, seus olhos se estreitando em confusão. Helena ficou sem palavras, completamente chocada e despreparada para essa confrontação. Elas ficaram em silêncio, medindo uma a outra, até Mário aparecer atrás das costas da loira, vestido apenas de roupa íntima e um hobby aberto. Seu comportamento displicente esmagou qualquer esperança de um mal-entendido. Aparentemente sem surpresa e imperturbável, Mário dirigiu-se casualmente à sua esposa. "Helena, é você?" Entre. Como uma sonâmbula, Helena obedeceu, mal consciente de suas ações. Entre, querida esposa, sente-se." A voz de Mário soava oca. Helena afundou na cadeira, completamente abatida. Ela não conseguia entender por que ficava, tudo estava dolorosamente claro e ela não tinha desejo de ouvir explicações ou desculpas que, julgando por seu tom, não veriam de qualquer forma. O comportamento de Mário estava longe daquele de um marido culpado e envergonhado pego em adultério. "Bem," ele falou novamente, "por que você veio?" "Bom, agora você viu tudo, mas não entendo por que você tem que ser tão tola. Por favor, me explique." Helena sentou-se em silêncio, sem palavras. Mesmo se soubesse o que dizer, ela não tinha força para dar uma resposta. "Sharon e eu estávamos tendo um ótimo momento e aqui está você, tentando arruinar tudo, não é, baby?" Com certeza, a loira chamada Sharon riu, olhando triunfante para a esposa derrotada. "Não vou me desculpar, não tem sentido. Não é minha culpa. Um homem, minha querida, é polígamo por natureza. Ele fica entediado, especialmente com um rato cinzento e frio como você. Você é uma boa mãe e uma boa anfitriã, vou te dar isso. Você foi sábia como esposa quando não tentou se meter na minha vida. O que devo fazer agora?" Ele parecia estar perguntando a si mesmo. "Temos apenas 2 opções agora, Helena. Ou você vai para casa quietinha, enxugando suas lágrimas, e tudo permanece como estava, vivemos vidas paralelas, você na riqueza e com nosso filho, ou você orgulhosamente pede o divórcio. Mas estou avisando que isso será a última coisa orgulhosa que você fará. Depois do divórcio, você vai trabalhar como gari. Você não vai conseguir nenhum dinheiro e, mais importante," ele sorriu maliciosamente, "meu filho ficará comigo. Qualquer tribunal me escolherá em vez de você, confie em mim. Eu não tinha ideia de que você era um canalha tão grande, Mário." As palavras escaparam sem querer. Foi um desabafo emocional e Helena imediatamente se arrependeu. Mário levantou-se e com a velocidade de um raio deu um tapa ressonante e humilhante em sua esposa. Pela primeira vez na vida, ele a havia agredido, e como, na frente de sua amante, que primeiro ficou atordoada de surpresa, depois riu. Dificilmente se poderia imaginar uma humilhação maior. "Eu te dei opções por enquanto. Se você disser mais alguma coisa nessa linha, restará apenas uma opção." "Você me entendeu?" Mário sibilou, saboreando seu poder. Ele estava energizado e revigorado pela reação de sua amante. Era um show de um homem só e ele estava se deleitando sob os holofotes. Helena olhou assustada para seu marido, que ainda pairava sobre ela. Ela segurava a mão no local onde ele havia golpeado. A mulher simplesmente não conseguia acreditar que isso estava acontecendo,
que esse era o comportamento de um homem com quem ela havia vivido por 15 anos e aparentemente nunca verdadeiramente conhecido. Helena sentou-se assustada, olhando para seu marido e sua Sharon, que a encarava com arrogância. Seus pensamentos corriam freneticamente, ela tentava urgentemente decidir como melhor se comportar aqui e agora para evitar se meter em mais problemas. Está bem, eu entendo, Helena disse baixinho, sua voz cheia de resignação. E o que você decide? Seu cônjuge continuou a pressioná-la. Sharon congelou, esperando por uma resposta. Aparentemente, ela desesperadamente queria que a antiga esposa fosse embora para poder tomar seu lugar. A tola não percebia que poderia acabar na posição de Helena mais tarde, igualmente humilhada e pisoteada. Helena não tinha saída e nenhuma chance de mostrar seu orgulho. A primeira opção que você propôs. Sem divórcio, a esposa quebrada disse cansadamente e com um senso de destino. Isso é bom. Você é uma mulher sábia afinal. Eu não estava errado, o marido assentiu satisfeito. Sharon lançou um olhar fulminante para sua rival, mas Helena já estava indiferente a isso. Devo ir para casa? A esposa perguntou hesitantemente. Mais do que qualquer coisa no mundo, ela queria deixar este lugar o mais rápido possível. Claro. Espere por mim com nosso filho. Voltarei logo da minha viagem de negócios, o marido riu, até mesmo beijando sua esposa na bochecha. Helena mais uma vez sentiu nojo, como se tivesse sido banhada em lama. Com pernas de algodão, movendo-se apenas por força moral, ela se levantou da cadeira. O caminho até o carro parecia uma caminhada da vergonha, sentia como se todos que ela passasse zombassem dela, quase apontando os dedos. Quando chegou ao carro e entrou, ela explodiu em lágrimas pela impotência e humilhação sentida por cada célula de seu corpo. A mulher estava em total desespero. Não havia pensamentos em sua cabeça, apenas horror e pânico que ofuscavam todos os outros sentimentos e emoções. Ela não conseguia parar de chorar por meia hora, não conseguia se acalmar. Todos os seus sentimentos se misturaram em uma bagunça emaranhada que ela era incapaz de desembaraçar. Eles haviam vivido tantos anos em casamento, passado por tanta coisa juntos. Algumas horas atrás, Helena não poderia ter imaginado tal comportamento de Mário nem em seus piores pesadelos. Ela não conhecia esse homem de jeito nenhum. A infidelidade, mesmo a longo prazo com uma amante permanente, era certamente vil, horrível e humilhante por si só, mas comparada ao resto, era apenas a ponta do iceberg. O tapa, o escárnio, a humilhação sem fim na frente de uma jovenzinha imatura que tinha permissão para rir de sua esposa, e então as ameaças, isso estava absolutamente destruindo-a. Mário havia oferecido uma escolha sem escolha. Durante todos os 15 anos anteriores de casamento, Helena simplesmente não o havia conhecido, e agora que o conhecia, não queria ser sua esposa nem por mais um dia. Mas essa ameaça de tirar seu filho, dinheiro e falta de trabalho que se danem, mas seu filho. Não havia como ela abandoná-lo. Julgando por seu tom e o tapa demonstrativo, Mário estava mortalmente sério. Helena havia concordado com seus termos apenas para ganhar tempo. Ela não sabia o que fazer, mas tinha que pensar em algo pelo bem de seu filho. Deixá-lo com Mário significava não apenas uma separação dolorosa para Helena e Rafael, mas também que seu marido moldaria o menino à sua própria imagem. Tendo conhecido seu marido melhor, ela não estava nem um pouco pronta para que seu filho se tornasse como tal pai. Ela faria tudo em seu poder para impedir que isso acontecesse. A decisão parecia óbvia, dado o dinheiro e as conexões de Mário, não havia nada mais a fazer além de fugir. Fugir sem olhar para trás, levando seu filho com ela imediatamente. Simplesmente não havia chance de vencer contra seu cônjuge em uma batalha pela custódia. Helena entendia isso claramente, a vantagem em influência e oportunidades era obscenamente colossal. Mesmo se ela acreditasse no tribunal mais humano e incorruptível do mundo, guiado apenas pelos interesses do menino, isso não impediria Mário de se comunicar constantemente e influenciar a criança. Depois da cena de hoje, estava claro que tal comunicação seria prejudicial para Rafael. Quando Helena processou todos esses pensamentos e percebeu que tomar qualquer outra decisão simplesmente não funcionara, ficou um pouco mais fácil aceitar. Agora era apenas uma questão de criar um plano de fuga detalhado. Em palavras, é fácil decidir fugir, mas quando você começa a raciocinar, percebe que há um número enorme de problemas prementes e, sem resolvê-los, fugir é simplesmente inútil. Ela tinha que resolver os problemas de dinheiro, sacar fundos de um cartão vinculado à conta de seu marido seria tolice.
Além disso, o que era muito mais difícil, ela precisaria obter novos documentos. Ela não podia partir com seu passaporte antigo. Os homens de seu marido a encontrariam em uma hora e poderiam fazê-la se arrepender não apenas do que fez, mas de ter nascido. Não havia dúvida sobre isso. Pelo bem de seu filho, Helena estava disposta a correr o risco. Não havia outra escolha. Ela precisava encontrar alguém que pudesse fazer novos documentos para ela e Rafael. Durante seu casamento, Helena havia perdido contato com quase todos os seus conhecidos e amigos de infância e juventude, então ela não conseguia pensar em ninguém para pedir ajuda nesse empreendimento arriscado. Repentinamente, ela se lembrou das palavras de uma colega de classe sobre sua antiga amiga de escola. Meg agora vive com algum tipo de criminoso. Talvez tentar procurá-los enquanto não havia outras opções, não havia escolha. Helena nem percebeu quando chegou ao condomínio suburbano onde morava. Ela dirigiu no automático, seus pensamentos muito longe. Passando pelo posto de segurança interno, ela foi trazida de volta à realidade quando viu um rosto familiar. Era Pedro, um rapaz de sua vizinhança de infância. Ele agora trabalhava como supervisor de turno na segurança do condomínio, tendo sido anteriormente policial. Talvez eu deva abordá-lo primeiro, Helena pensou. Essa é uma opção melhor do que um criminoso desconhecido. Qualquer um poderia me trair e informar meu marido. Suas ilusões haviam desaparecido, ela não mais usava óculos cor-de-rosa. Decidindo arriscar, Helena parou seu carro logo depois do posto de controle, estacionou e voltou a pé. Ela espiou na sala de segurança onde 2 homens desconhecidos estavam sentados, olhando fixamente para monitores, observando câmeras de vigilância. Em uma mesa atrás deles, ela avistou Pedro. Boa noite, Pedro. Posso falar com você por alguns minutos, por favor? Olá. Todos os presentes olharam surpresos ao ver Helena em seu local de trabalho. Sim, senhora Rosa, um momento, Pedro respondeu. Helena saiu e se moveu cerca de 10 metros para longe do prédio do posto de controle. Pedro se aproximou dela logo depois. Senhora Rosa, como posso ajudá-la? O supervisor do turno perguntou cautelosamente. Pedro, por favor, deixe as formalidades de lado. Então o problema não é com meu trabalho ou com os rapazes. Não há problema algum, Helena sorriu fracamente. Estou fazendo um pedido pessoal. Ajudarei no que puder. Bem, é bastante complicado. Helena esfregou nervosamente sua mão com o anel. Só agora ela estava percebendo a gravidade de sua situação. Pedro, eu percebo que nunca fomos amigos próximos e provavelmente não tenho o direito de fazer tais pedidos. Primeiro, quero pedir sua palavra de que, mesmo se você não puder ou não quiser ajudar, tudo que for dito permanecerá entre nós. É uma questão de vida ou morte para mim e meu filho. Não estou exagerando. Você se lembra, não sou de falar. O homem assentiu, mas vendo a pausa expectante de Helena, ele acrescentou, tudo bem, você tem minha palavra. Helena exalou, embora isso tenha feito pouco para aliviar sua tensão. Ela começou distraidamente a recontar os eventos do dia e descrever o comportamento de Mário em detalhes. Pedro ouviu sem interromper, imaginando por que ela estava contando tudo isso a ele e como ele poderia possivelmente ajudar. Enquanto isso, Helena havia passado para as opções que seu cônjuge havia apresentado a ela. Você deve entender, é impossível, Helena reclamou. Suponho, mas o que eu posso fazer? Pedro estava perplexo com o súbito aparecimento de uma conhecida de infância e sua revelação franca de assuntos pessoais. Eu decidi fugir com meu filho, mas você conhece Mário. Preciso de novos documentos ou ele me encontrará em um dia. Você está brincando comigo? Pedro recuou em choque. Eu sei que é ilegal, é um crime, Helena disse. É por isso que eu disse que não tenho direito de pedir, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Estou com medo, não tenho muito tempo. Logo meu marido vai tirar meu filho de mim. Menti sobre aceitar seus termos, mas ele não é tolo. Ele me conhece há tantos anos, ele percebe que não posso perdoar e esquecer, e sua namorada está ansiosa para tomar meu lugar. O tempo está se esgotando. Não sei o que fazer. Helena de repente explodiu em lágrimas, embora pensasse que já tinha chorado tudo aquela tarde. Pedro estava completamente confuso. Ele não sabia o que fazer, não queria contribuir para um crime, mesmo que por uma boa causa. Então ele imediatamente percebeu que se Helena e seu filho desaparecessem,
Mário Rosa começaria a procurar, e sua conversa chorosa acontecendo agora sob as câmeras não passaria despercebida. Então, Helena, primeiro, não estou prometendo nada e preciso pensar sobre isso. Segundo, você vai vir comigo até a sala com os rapazes e dizer publicamente que viu um cachorrinho perdido por perto e pedir que eles avisem você se o encontrarem, e faça isso chorando. Helena olhou sem compreender. Que cachorrinho? O que você quer dizer? Ela interrompeu. Não seja boba, esta conversa que estamos tendo, independentemente do que leve, é vista pelo menos por aqueles que estão lá dentro agora e nos observando pelas câmeras. Você não quer me comprometer também. Terceiro, uma vez que eu decida algo, seja lá o que for, encontrarei uma maneira de entrar em contato com você sem que ninguém descubra. Temos um acordo? Tentarei não demorar muito, ele respondeu a pergunta muda nos olhos de sua interlocutora. Ok, ficarei muito grata a você. Muito obrigada, Pedro, mesmo se você não ajudar, obrigada por ouvir e por não contar a ninguém. Eu acredito em você. Então tudo aconteceu como Pedro havia pedido. Helena entrou na sala e se dirigiu aos rapazes, contando a triste história de um certo cachorrinho cinzento, com fome e doente, que precisava de ajuda. Ela prometeu agradecer quem quer que o visse e relatasse a ela. É isso por hoje, Helena decidiu uma vez que estava em seu quarto. Ela estava exausta, tanto física quanto mentalmente. Ela só queria lavar todo o dia nojento e ir dormir. Além disso, ela agora estava amarrada até Pedro aparecer com sua decisão. Ela rezou para que ele concordasse em ajudá-la, que Pedro não dissesse não. Ela percebeu que recorrer a um criminoso, um namorado de uma amiga da escola, era uma opção completamente desesperada que poderia terminar em desastre. Claro, se não houvesse outra escolha. Ok, por enquanto temos que esperar pelo melhor resultado. Todo o tempo Helena estava como que em brasas, mas tentava não demonstrar aos outros. Mesmo os empregados na casa agora ela suspeitava, temendo que pudessem reportar ao seu mestre. Não havia como ela se entregar antes da hora. Mário era astuto como uma raposa, com excelentes instintos, então era muito desejável que ele adiasse sua chegada o máximo possível, aproveitando a companhia de sua bela e jovem Sharon, seria apenas vantajoso para sua esposa. Quase 3 dias se passaram e Helena começava lentamente a se desesperar. Tudo que ela havia planejado começava a parecer irrealizável e irrealista. Depressão e apatia começavam a se instalar. Pedro a tirou desse estado com sua mensagem repentina de um número desconhecido. Ela recebeu um texto, em nosso quintal às 17 horas. Ela imediatamente percebeu que era ele. Não havia dúvida de que ele se referia ao quintal onde ela e o homem haviam crescido e se encontrado. Sem hesitação, Helena dirigiu até lá às 17 horas. Pedro já estava sentado no banco em frente ao seu prédio, esperando. Olá, Helena, o homem começou a conversa. Ela tentou entender por seu tom de voz e entonação qual decisão ele havia tomado. Não vou esconder, pensei por muito tempo e minha decisão tem que ser baseada em mais do que apenas sua história. Espero que você entenda. Fui cuidadoso ao puxar conversa com guardas de outros turnos sobre Mário e sua família em geral. Alguns são familiares com os guardas da sua casa e seu guarda-costas pessoal, Henrique. Acontece que você ainda não está ciente da escala dos seus problemas. Você está vendo apenas a ponta do iceberg. Não quero assustá-la, mas me disseram que o Sr. Rosa pretende se casar com Sharon e está trabalhando arduamente nos aspectos legais do divórcio pelas suas costas. Como, Helena começou. Confie em mim, homens fofocam não menos que mulheres. Eles sabem tudo sobre todos. Helena ofegou como se tivesse sido atingida. Ela havia sentido isso, mas adivinhar e saber não eram da mesma ordem. Você percebe agora que não tenho outra escolha, a mulher disse com dificuldade. Provavelmente sim, e o tempo também é curto, o homem assentiu. Vou perguntar diretamente, você vai me ajudar? Tenho que ajudar você depois de tudo que descobri. Ficaria feliz em recusar e minha consciência me morderia se o fizesse, Pedro sorriu. Estou pronto para ajudar, mas por favor, fique calma. Tudo deve parecer muito neutro por fora. Estou sentado no meu quintal e nos encontramos por acaso e começamos a falar sobre a vida. Não sabemos de nada. Você poderia estar sendo seguida, aliás. Desculpe, Helena não havia pensado nisso.
Então, ao ponto. O que você pediu, para vocês dois, você e Rafael, vai custar uma quantia substancial de dinheiro. Então agora você vai cuidadosamente, mas rapidamente, cuidar de juntar dinheiro e o resto dos essenciais. Aviso que você não pode levar mais que uma mala com você. Henrique deixou escapar que seu marido já encontrou uma clínica particular para doentes mentais e fabricou um dossiê inteiro sobre você, subornando as pessoas certas que você era uma pessoa doente precisando de tratamento. Ele vai colocá-la lá para evitar compartilhar sua fortuna e a custódia do filho. Temos uma semana no máximo. Vou tentar organizar tudo mais cedo, mas estou planejando uma partida 5 noites a partir de hoje. Terei a noite de folga, acaba sendo na noite de quarta para quinta-feira. O resto de sua conversa focou em como deixar o condomínio à noite despercebidos com o menino e os planos de Pedro para sua partida e destino. Vou deixar vocês na rodoviária e de lá você pode encontrar sua própria rota. E aconselho você a mudar de ônibus frequentemente, dirigir e trocar novamente para confundir seu rastro o máximo possível. Só não pesquise nada online do seu telefone ou em casa no seu Wi-Fi. Por favor, seja cautelosa e não cometa erros. Se você for pega, estarei totalmente ferrado também. E pense no Rafael. Ele é tudo em que pensa. Ok, se tudo der certo, passarei de carro pela sua casa na próxima quarta às 23h30 em ponto. Será um sinal condicional. Se eu não aparecer, então está adiado e fornecerei mais informações depois. Entendeu? Memorizou? Como não memorizar quando toda a minha vida depende disso? Nos próximos dias até quarta-feira, Helena agiu com extrema cautela e tentou se comportar o mais naturalmente possível com todos para não despertar suspeitas. Ela conseguiu penhorar suas joias, mas foi oferecido muito menos do que ela havia esperado. Depois de pagar pelos documentos, sobraria muito pouco, mas ela não tinha escolha. Helena estava lendo um livro na varanda desde as 23 horas, terrivelmente com medo de perder a aparição de Pedro e seu sinal condicional, mas ele foi incrivelmente preciso e pontual, passando por sua casa exatamente às 23h30, como combinado. De repente, a mulher foi tomada por completo pânico. Ela havia dado apenas os passos iniciais para escapar, não havia parecido tão sério e a plena realização não a havia atingido. Em um segundo, ela de repente percebeu que esta noite ela se tornaria uma fugitiva junto com seu filho, sozinha, quase sem dinheiro, com documentos não reais. Só agora ela começou a se perguntar se estava cometendo um erro, se estava fazendo algo estúpido. Parecia a ela que estava salvando Rafael, mas e se fosse o oposto? E se ela estivesse tirando de oportunidades e dinheiro para um futuro miserável desconhecido? Um momento de autodúvida foi interrompido pela memória do tapa e, em geral, de seu último encontro com seu marido e seu plano terrível. Os eventos haviam girado tão rapidamente depois disso que Helena havia de certa forma embotado aqueles sentimentos e emoções. Quando vieram novamente, não havia dúvida, ela não queria que seu filho fosse criado por um monstro. Sim, e levando em conta a história de Pedro e as informações, seu marido era ainda pior do que ela havia imaginado. Helena também estava muito assustada com a conversa que precisaria ter com o próprio menino. Ele amava seu pai, embora ele aparecesse em sua vida raramente, e era apegado a ele. Como ela poderia explicar mudanças de vida tão complexas e dramáticas para um menino de 5 anos? Como explicar que eles tinham que fugir, que eles teriam vidas diferentes agora, que suas condições de vida seriam muito diferentes? Havia tantas perguntas sem respostas. Ela também tinha que pegar o menino no meio da noite e sair silenciosamente sem causar comoção na casa. A mulher teve a ideia de acordar seu filho e oferecer um jogo para se tornarem caçadores de tesouros e ir explorar a floresta à noite. Ele deveria gostar, especialmente porque eles haviam terminado recentemente o livro A Ilha do Tesouro, do qual ele realmente gostou. Tendo posto seu filho na cama, Helena planejou dormir pelo menos um pouco para juntar forças, mas era impossível. Dor de cabeça, pressão alta, náusea, estresse e pânico vinham em ondas, incapacitando seu corpo. Depois de ficar deitada na cama por algumas horas, ela silenciosamente se vestiu em um traje esportivo que havia preparado com antecedência e trouxe uma bolsa esportiva do closet. Ela havia escondido um conjunto mínimo de coisas para si mesma, assim como alguns itens essenciais. Suspirando e rezando, ela saiu silenciosamente do quarto, dirigindo-se ao quarto das crianças. Seu filho estava dormindo pacífica e docemente.
Era uma pena acordá-lo, mas não havia escolha. Rafael, sua mãe o chamou em uma voz suave e calma, se controlando para não mostrar alarme. Rafael, ela repetiu, mas o menino não acordou. Ele estava muito profundamente imerso no reino de Morfeu. Ela teve que cutucá-lo um pouco. Sim, o que foi? Já é de manhã? A criança finalmente respondeu com voz sonolenta. Não, querido, mas lembra como você queria ir numa caça ao tesouro? Quando ouviu essas palavras, o sono caiu dos olhos da criança. Ele abriu os olhos bem arregalados e olhou para sua mãe. Pensei que poderíamos ir explorar à noite. O que você acha? Vendo que o menino estava pronto para gritar de alegria, Helena instantaneamente colocou seu dedo na boca fazendo um sinal de silêncio. Garoto, temos que agir silenciosamente. Ninguém pode saber sobre nosso plano secreto. Sim, o filho respondeu em um sussurro. Então vista-se e vamos rapidamente. Só lembre que temos que ser como ratos, mantendo silêncio enquanto falamos e nos movemos. Combinado. O menino estava tão encantado com a ideia que decidiu apenas assentir em resposta para não fazer nenhum barulho desnecessário. Por fim, eles deixaram seu quarto. Helena segurou a mão do menino firmemente e liderou o caminho furtivamente. Ela sabia como deixar a casa sem acordar os funcionários e, mais importante, os guardas. Pela cerca havia um ponto cego que os proprietários sabiam e sempre pretendiam consertar com novas câmeras, mas nunca chegaram a fazê-lo. Felizmente, as grades da cerca permitiam que tanto mãe quanto filho escalassem facilmente sem ferramentas especiais. Para onde estamos indo? Rafael sussurrou quando se aproximavam da floresta além dos limites protegidos do condomínio. Para seu crédito, ele não havia pronunciado um som até agora, seguindo silenciosamente o comando de sua mãe. Para a aventura, para encontrar a aventura, filho, Helena respondeu criticamente, o que satisfez seu filho completamente. Ele caminhou feliz sem mais perguntas ou busca por detalhes. Depois de passar pela brecha na cerca, eles tinham mais uns 10 minutos para andar. Helena decidiu explicar pelo menos algo a seu filho enquanto estavam sozinhos. Garoto, precisamos conversar com você como um adulto. Você é um menino grande agora, não é? Claro, Rafael respondeu sem suspeitar. Olhe, você deve entender que na vida os eventos nem sempre se desenrolam como queremos. Às vezes somos impotentes para controlar o que acontece. Essa é nossa situação agora. Precisamos ir para longe, mas a boa notícia é que vamos ser espiões de verdade, como nos filmes. Vamos viver sob outros nomes e será nosso segredo. Helena esperou ansiosamente pela reação da criança. No início, a alegria cintilou em seu rosto na expectativa de aventura, mas então sua expressão mudou abruptamente e ele fez uma pergunta que a machucou profundamente. E o papai? O pequeno menino perguntou inocentemente. Veja, papai tem seu próprio papel. Ele infelizmente não pode vir conosco, Helena desviou. Mas ele vai voltar? Ele vai tentar muito, Helena não mentiu. Mas não é empolgante que você e eu seremos como espiões de verdade, nos escondendo e mudando nossos nomes? Ela perguntou esperançosamente. Sim, é ótimo. O menino estava claramente feliz, mas a ausência de seu pai, já um ponto sensível, agora parecia ainda mais perturbadora com a perspectiva de nenhum contato. Helena tentou mudar de assunto. Gatinho, estamos prestes a encontrar nosso amigo que nos dará nossos novos documentos. Vamos aprender nossos novos nomes e usá-los mesmo em particular para não revelar nossa missão secreta. Você consegue fazer isso? Mas ainda vou poder te chamar de mãe, não vou? O menino perguntou ansiosamente. Claro, filho, e eu vou te chamar de filho, gatinho, igual antes. Mas às vezes, especialmente em público ou quando alguém puder ouvir, usaremos nossos novos nomes. Você consegue lembrar disso? Ser confiado com tal responsabilidade emocionou o menino e ele se alegrou. Helena sentiu que isso até o distraiu um pouco de seus pensamentos tristes sobre seu pai. Sim, oba. Muito bem, bom para você. Finalmente eles chegaram à clareira onde Pedro esperava, não em seu carro. Helena mais uma vez maravilhou-se com sua sorte de que ele havia concordado em ajudar. Ele sabia como a busca procederia e havia se preparado extensivamente. Mesmo com os novos documentos, como planejado, Pedro levou mãe e filho até a rodoviária.
Agora seu nome era Kelly e o de seu filho era Tom. Seu passaporte não mostrava carimbo de casamento e a certidão de nascimento de Rafael. Agora Tom tinha um traço no lugar do nome do pai. Você consegue se virar sem esse dinheiro, Helena? Se você precisar, Pedro começou quando a mulher lhe entregou o dinheiro. Que nada, já te devo o suficiente. Tenho o suficiente para cobrir um quarto e essenciais para o primeiro momento. Vou procurar trabalho assim que matricular meu filho na creche. Tudo bem. Não esqueça os nomes. Rafael, você tem uma missão muito secreta. Mamãe explicou direito, não é? É crucial. Você foi escolhido entre muitas pessoas e não pode nos decepcionar, entende? Sim, claro. Eu sou Tom, minha mãe é Kelly, nosso sobrenome é Hansen e meu aniversário agora é 25 de novembro. Sou 3 anos mais novo. Lembro de tudo, o menino recitou confiantemente. Muito bem, garoto, Pedro encorajou, fazendo o filho de Helena corar. Helena, você lembra como me contatar se precisar? Claro, ela sorriu, olhando para o homenzinho pequeno e adulto. Não se preocupe. Muito obrigada por tudo. O principal é ser feliz. Boa sorte para vocês dois. Após uma despedida emocionante, mãe e filho embarcaram em seu ônibus. Mãe, quem era aquele? O menino perguntou. Esse é nosso supervisor, mas SHH. A criança rapidamente abraçou seu papel e não fez muitas perguntas, mesmo quando eles trocaram de ônibus 4 vezes. Ainda em casa, Helena havia escolhido uma cidade adequada, olhado o mercado imobiliário lá e visto alguns apartamentos pequenos, marcando uma visita para sexta-feira. Eles só precisavam chegar ao seu destino. O comportamento de seu filho era surpreendente, ele não estava manhoso ou choroso. Em vez disso, ele fazia perguntas e suportava calmamente todas as dificuldades, especialmente já que a comida rápida não saudável, geralmente limitada a 2 vezes por ano, o encantava imensamente. O que agradava a Rafael aterrorizava sua mãe. Helena entrava em pânico constantemente, imaginando pessoas que poderiam reconhecê-lo ou seu filho e informar seu marido. O sentimento de serem criminosos fugitivos perseguia a infeliz mulher implacavelmente. Chegando à estação na cidade que Helena havia escolhido para sua nova vida, ela sentiu um leve alívio. Os principais desafios de sua fuga estavam para trás. Eles decidiram ficar no primeiro lugar que viram, era limpo, com um quarto, e os vizinhos pareciam decentes e amigáveis. O pequeno menino inicialmente ficou surpreso que seu espaço de vida havia encolhido 10 vezes, mas ao ver uma criança de sua idade entre os vizinhos, ele rapidamente se ajustou. Com a ajuda de uma vizinha, outra mãe solteira com quem Helena fez amizade, ela rapidamente matriculou Rafael na creche e conseguiu um emprego como faxineira no hospital da cidade próximo. A profecia de Mário se realizou, eu realmente sou uma faxineira, ela sorriu tristemente para si mesma. Mas isso não a desencorajou. Ela estava preparada para isso e havia escolhido esse caminho. Apesar dos problemas emergentes, Helena permaneceu resoluta, grata que tudo estava indo conforme planejado, que seu filho estava com ela e que ela não precisava de nada mais. A vida gradualmente melhorou. Eles fizeram amizade com sua vizinha Júlia, que parecia ter muitas conexões sociais úteis tanto para o emprego de Helena quanto para os arranjos de seu filho. Júlia, uma mulher local e muito ativa, tomou Helena sob sua asa e ajudou tanto quanto podia. Helena tentava retribuir, assando tortas caseiras para Júlia e sua filha e cuidando delas quando necessário. Não era um problema para Helena, já que a filha de Júlia, Ana, e Rafael se davam bem, brincando juntos felizes. Helena também fez amizade com um militar aposentado, Sr. Walter, que tinha cerca de 35 anos a mais que ela e cuidava dela de maneira paternal. Helena descobriu que ele não tinha família, o que explicava seu apego a eles, genuíno e paternal, sem qualquer impropriedade. Ele se preocupava com eles e sempre tentava tornar suas vidas mais fáceis. Embora Helena não tivesse contado nada diretamente, o Sr. Walter, com sua sabedoria e experiência, parecia ter adivinhado muito de sua situação. Afinal, ninguém foge repentinamente para outra cidade apenas com uma criança e uma mala sem motivo. No entanto, os moradores locais tinham tato e respeito suficientes por Helena para não fazer perguntas desnecessárias ou intrometer-se em seu passado. No geral, a vida começou a melhorar, embora ajustar-se às circunstâncias financeiras mais modestas fosse desafiador.
Helena havia escolhido conscientemente esse caminho e não tinha medo do trabalho físico árduo. Era difícil, mas a equipe do hospital e os pacientes eram majoritariamente amigáveis, e ela encontrava satisfação em tornar suas vidas mais fáceis, um sentimento frequentemente ausente de sua vida anterior. Rafael, dada sua idade, adaptou-se bem às suas novas circunstâncias. No entanto, ele nunca havia experimentado antes apartamentos em prédios antigos ou condições de vida tão modestas. Desde o nascimento, ele havia se acostumado a babás, faxineiras e cozinheiras. Mesmo que Helena tivesse tentado não mimá-lo, a queda em seu padrão de vida era dramática e notável. Ele permanecia em silêncio e suportava as dificuldades corajosamente, mas sua mãe notava suas reações não ditas, o que a machucava. Às vezes, Helena entrava em pânico, perguntando-se se havia reagido exageradamente, se as coisas não haviam sido tão terríveis, se Mário não havia sido um pai tão ruim, e se ela havia tirado Rafael desnecessariamente. Ela estava profundamente perturbada pelo fato de que não podia proporcionar a seu filho o conforto, padrão de vida e oportunidades que seu pai poderia ter oferecido. Um dia, Julia encontrou Helena ponderando esses pensamentos no banco em frente ao playground. "Por que você está tão para baixo, amiga?" ela perguntou, alegre como sempre. Oh! Helena hesitou, então decidiu confiar nela. Ela estava cansada de carregar o peso da responsabilidade e culpa sozinha. Ela precisava de alguém para avaliar suas ações. "Sabe, nós fugimos do meu marido. Senti que não tinha escolha, ele tinha me encurralado. Mas agora estou me perguntando se cometi um erro. Pelo menos meu filho teria tido oportunidades e uma educação com seu pai. O que posso dar a ele com um salário de faxineira?" Ela sorriu tristemente. "Se você decidiu mudar sua vida tão drasticamente, deve ter tido excelentes razões", Julia razoavelmente sugeriu. "Eu tinha, mas agora estou pensando no futuro do meu filho. Fui muito precipitada. Talvez ele estivesse melhor lá, melhor do que comigo. Uma criança é feliz onde é amada e cuidada. Tenho certeza que se você já fez uma mudança tão drástica, algo terrível deve ter acontecido em sua vida. Você também disse que tinha uma desculpa. Onde está a garantia de que ele não faria a mesma coisa com uma criança? Vejo como você trabalha duro todos os dias para garantir que ele tenha tudo. Você é uma boa mãe e não ouse se culpar", Julia acrescentou empaticamente. Acho que sim. Pare com esse autoabuso. Está feito, já está feito. Não adianta ficar se remoendo e pensando em como fazer isso ou aquilo. Já está decidido e cortado há muito tempo. A conversa com Julia apoiou muito o espírito de luta de Helena, que já havia começado a vacilar. Afinal, sua amiga estava certa, a mulher tinha feito uma escolha e agora não havia sentido em ruminar sobre isso. Era necessário se levantar e lutar para que Rafael crescesse nas melhores condições possíveis, amado e nutrido pela atenção de sua mãe. Além disso, o comportamento do menino excedia as expectativas de Helena. Às vezes até parecia a ela que ele estava tão feliz com a nova vida que gostava dela ainda mais do que da anterior. Talvez ele tivesse sentido falta da liberdade, leveza e socialização com outras crianças antes. Naquela época, a vida havia sido programada ao minuto como a de um adulto, lições, atividades intermináveis. Claro que a criança não podia ser privada da infância, mas Mário era impossível de mudar. Desenhos animados eram estritamente limitados a 20 minutos por dia, e comunicação informal com outras crianças era apenas aos domingos, e mesmo assim o círculo de crianças consistia dos filhos dos amigos de Mário. Helena estava cansada de discutir com seu marido sobre isso, ele estava criando um empresário desde as fraldas. Naquele dia fatídico, Helena, como de costume, voltou tarde do turno da noite. Em dias como esse, quando ela não podia buscar Rafael de suas aulas, Julia ajudava. Elas geralmente se ajudavam muito, revezando-se e se alternando para cuidar das crianças. Quando a mulher chegou, seu filho já estava dormindo. Ela estava se preparando para se lavar e deitar quando seu olho captou o diploma. Descobriu-se que Tom Hanson havia sido premiado em uma competição de artes plásticas para crianças menores de 7 anos. Helena sorriu e brilhou de alegria e felicidade. Ela decidiu que pela manhã deveria certamente elogiar o menino e perguntar o que ele queria de presente. De manhã, como de costume, eles se reuniram à mesa, não apenas Helena e seu filho, mas também Julia e Ana. Elas haviam concordado há muito tempo com a vizinha em se revezar para cozinhar para aliviar um pouco uma a outra.
Júlia havia feito um mingau delicioso e os 4 tomaram café da manhã com ele. A propósito, Tom, vi seu diploma ontem à noite. Você é tão bom. O que você desenhou? Helena perguntou para apoiar seu filho em seu primeiro sucesso. O tema do desenho deveria ser relacionado a uma mãe. É seu retrato, o filho sorriu modestamente em resposta. Oh, isso é duplamente legal. Bem, agora pense e escolha seu presente. Não posso deixar de encorajar seu novo talento, especialmente se é tão bem-sucedido. Mal posso esperar para ver seu desenho, Helena provocou meio brincando. E você pode olhar na internet agora, Ana disse de repente. Sim, Kelly, exatamente. Eles publicaram a foto e o desenho do Tom com o diploma no site, continuou Júlia. Helena continuou sorrindo até que o significado do que acabará de ser dito começou a afundar. O quê? Ela perguntou incredulamente. Sim, olha aqui, Júlia mostrou algo em seu telefone, estendendo-o, e foi impresso no jornal local. Então o garoto é uma celebridade agora. Tem uma foto no jornal e no portal deles. A mulher empalideceu e tremeu. Ela instantaneamente percebeu que era necessário urgentemente fazer as malas. Júlia, vamos rapidamente. Vamos dar um passo lá fora por um minuto. É muito urgente. A amiga ficou assustada com o olhar de sua amiga e imediatamente pulou e correu para fora atrás dela. Elas ficaram no corredor e falaram o mais baixo possível. Você não sabe tudo. Somos procurados pelo meu marido. Tive que conseguir novos documentos. Meu marido é Mário Rosa, você deve ter ouvido falar dele. Meu nome é realmente Helena, o nome do meu filho é Rafael. Tenho certeza que as pessoas estão rastreando informações sobre nós dia e noite, caso subitamente apareçamos. Júlia ficou parada e olhou para sua vizinha com a boca aberta de espanto. Ela não podia imaginar tal coisa. Precisamos partir urgentemente. Não temos outra escolha. Meu marido tinha um plano para me trancar em uma instituição mental, então fugimos. Se ele me encontrar agora, ele vai me arruinar e levar meu filho. Meu Deus, o que posso fazer para ajudar? Por favor, chame Rafael de volta enquanto eu arrumo o essencial. Droga, ele sabe nossos novos nomes também. Precisamos sair daqui agora. Sem dizer uma palavra, Júlia voltou à cozinha. Helena ouviu ela calmamente explicando algo para as crianças. Ela correu para seu quarto para reunir documentos, seu dinheiro de emergência e necessidades básicas. Cada segundo contava. De repente, a porta se abriu atrás dela. Seu coração quase parou, mas era apenas a voz do Sr. Walter. Kelly, eu sei de tudo. Como posso ajudar? Ajudar? Helena perguntou temerosa, olhando para trás sem pausar seu trabalho. Você e Júlia só pensaram que estavam falando baixo. Estou pronto para ajudar de qualquer maneira que puder. O militar aposentado estava sério e pronto para ação. Se você insiste, poderia nos levar para alguma cidade próxima? Precisamos ir para longe daqui. Posso levá-los para a casa de campo de um amigo meu. Ninguém vai encontrá-los lá. Perfeito para se esconder. Sr. Walter, muito obrigada. Vou só levar alguns minutos para fazer as malas essenciais. Tudo bem, filha. Vou me vestir rapidamente também. 2 minutos depois, eles se encontraram no corredor. Helena correu para a cozinha de Júlia para buscar Rafael. Rafael, vamos, precisamos partir agora mesmo. Todos pareciam assustados, especialmente Ana, que conhecia Rafael como Tom. Ela olhava ao redor completamente desconcertada. Felizmente, embora assustado, Rafael não fez perguntas e se comportou admiravelmente. Ele obedientemente levantou-se e foi até sua mãe, mas ao alcançá-la, ele pressionou-se contra seu estômago e chorou. É minha culpa, mamãe? Eu nos entreguei? Não, gatinho, claro que não. Helena sabia que o tempo era escasso, mas ela tinha que acalmar sua criança. Ela se agachou diante dele e falou suavemente. Não se preocupe. Posso consertar isso. Confie em mim. É um problema, mas não um desastre. Podemos resolver tudo, mas devemos nos apressar, ok? Explicarei depois, querido. O menino se acalmou, enxugando suas lágrimas.
Helena relaxou ligeiramente, diminuindo seu ritmo. Repentinamente, Sr. Walter apareceu. Kelly, não podemos usar a saída principal. Tem um carro desconhecido na entrada. Olhe com cuidado. O coração de Helena, que tinha acabado de se acalmar, disparou novamente. Pânico surgindo, ela tropeçou até a cozinha que dava vista para a entrada. Cuidado para não ser vista, o militar advertiu. As esperanças de Helena afundaram. De fato, o carro de seu marido estava lá. Ele provavelmente estava dentro com seu guarda-costas Henrique, problemas mais que suficientes. A mulher começou a espiralar em pânico e desespero. Espere, Julia chamou. Tem uma escada de incêndio na janela do quarto. Vocês podem usá-la para descer. Perfeito, Sr. Walter exclamou. Helena tomou um fôlego profundo, considerando suas opções. Não havia alternativa. O Sr. Walter decidiu ir primeiro, caso a escada estivesse instável. Uma vez embaixo, ele deu um sinal de positivo e correu para o carro. Helena instruiu. Rafael, querido, vou descer primeiro, depois você, tudo bem? Não se preocupe, as escadas são fortes, aguentaram o Sr. Walter. Vou esperar por você lá embaixo e Julia vai observar daqui. Logo eles estavam ambos no chão, Rafael se comportando bravamente sem um gemido. Eles esperaram alguns minutos para o Sr. Walter chegar com o carro. Julia e Ana observavam ansiosamente de cima, acenando silenciosamente em despedida. Sr. Walter dirigiu rapidamente e Helena agarrou seu filho e pulou no banco de trás imediatamente. De repente ela ouviu um grito. São eles. Estão fugindo. Era Henrique, o guarda de seu marido. Não havia dúvida sobre isso, ela teria reconhecido aquela voz entre mil. Ele estava parado na esquina, aparentemente verificando o perímetro da casa. Meu Deus, Helena pensou consigo mesma. Mal tenho tempo de respirar antes que algo mais aconteça. Quando isso tudo vai acabar? Em voz alta, ela disse, Sr. Walter, podemos escapar? Vou tentar o meu melhor, o homem respondeu, concentrando-se. Segurem-se firme, vocês dois. Filho, por favor, segure-se em mim e não tenha medo de nada, ok? Vai ficar tudo bem, a mulher dizia como um mantra, embora não acreditasse em uma palavra do que estava dizendo. Eles lentamente saíram do quintal e viajaram cerca de 200 metros quando Helena avistou o carro de seu marido no espelho retrovisor. Ele estava no banco do motorista, ela viu seu rosto e seu coração encolheu para o tamanho de uma caixa de fósforos. Estranhamente, Henrique não estava no carro, aparentemente Mário não queria perder segundos preciosos esperando por ele. O medo subiu por sua espinha. A mulher começou a imaginar vividamente o que fariam com ela, convencida de que sua morte seria longa e agonizante. O carro de seu marido estava se aproximando, a distância entre eles diminuindo rapidamente. De repente, Sr. Walter fez uma curva à direita tão brusca que a mulher e seu filho foram jogados pelo banco pela inércia. Eles desviaram para uma viela e Mário não teve tempo de reagir. Helena fechou os olhos e começou a rezar freneticamente, lembrando todas as orações que conhecia, e apertou Rafael ainda mais forte contra si. Seu coração também estava acelerado, ele também estava aterrorizado, o que era compreensível. O carro saltava sobre buracos, jogando a mulher e seu filho de um lado para o outro. Sr. Walter dirigia como um louco, seu objetivo era não se render e ele estava determinado a alcançá-lo a qualquer custo. Quando eles voltaram à estrada principal, Helena quis exalar, mas um momento depois ela viu o carro de seu marido atrás deles novamente. Ele havia ficado para trás ligeiramente, mas não os perderá de vista. Droga, ele é persistente, Sr. Walter xingou alto. Era claro que ele teria usado linguagem mais forte para descrever Mário, mas poupou os ouvidos inocentes da criança. Talvez devêssemos parar se não há chance, Helena gritou desesperadamente. Ela havia perdido toda a esperança pelo melhor. Para ele poder te matar? Por que você acha que ele está nos perseguindo? Sr. Walter esclareceu a situação. Me perdoe, por favor. Posso parecer a pessoa mais ingrata, mas estou com medo de bater e não me importo com o que acontece comigo, mas meu filho. Ninguém vai bater. Vou garantir isso. Espere, minha querida, não me distraia. Isso me lembra das patrulhas de combate na minha juventude. A mulher decidiu ficar quieta.
Ela teria preferido se render, mas sua opinião não era mais considerada. Um coronel aposentado estava no comando agora. Mãe, por que o pai está nos perseguindo? Estávamos nos escondendo dele? Tenho certeza que este é o pior momento e lugar para uma explicação, mas esta pode ser minha última chance de te contar meu lado da história. Veja, Rafael, seu pai me machucou emocionalmente, isto é, ele me machucou por dentro, na minha alma, e fisicamente, ele me bateu. Claro que não há razão para fugir, eu só queria um divórcio e viver separadamente. Ele não era um pai ruim e eu não pretendia mantê-lo longe de você. Mas papai disse que eu tinha que continuar sorrindo ou ele te levaria para sempre. Ele disse que eu nunca mais te veria. Então concordei em ficar com ele pelo seu bem, só para estar com você. Não posso negar que comecei a procurar uma saída. Então descobri que ele queria me colocar em um hospital especial onde eu nunca poderia sair e nunca mais te ver. Rafael, eu imploro, se algo acontecer comigo e papai perguntar sobre ele, não diga nada sobre aquele tio na floresta que nos levou até o ônibus. Não conte a ele, eu imploro. Isso traria problemas para aquele homem, seu pai buscaria vingança. Helena lutou para explicar de uma maneira que um menino pequeno pudesse entender. É por isso que decidi fugir com você. Eu não queria, mas não podia suportar te deixar. Filho, por favor, me perdoe. Eu te amo tanto. Helena engasgou com suas lágrimas, incapaz de contê-las. O menino também estava chorando, agarrando-se à sua mãe ainda mais apertado. Ele parecia sentir sua dor com cada fibra de seu ser. Aquele idiota, Sr. Walter, que havia estado ouvindo atentamente a confissão de Helena, murmurou sob sua respiração. A mulher não tinha certeza se referia à história dela ou às ações de Mário na estrada. Ele estava desesperadamente perseguindo o carro em fuga. Sr. Walter fez uma curva fechada e acelerou ainda mais. De repente, Helena ouviu um som alto e horripilante de vidro estilhaçado e metal raspando. Ela fechou os olhos em terror, pensando que haviam batido em algo, que o pobre carro velho não podia suportar tal perseguição infernal. Mas não, seu veículo diminuiu suavemente a velocidade. Fiquem aqui, Sr. Walter ordenou e saiu do carro. Helena virou-se para a janela traseira e congelou em horror. O carro de seu marido havia se transformado em uma pilha de sucata. Pelo canto do olho, ela viu Sr. Walter parar e ficar imóvel. De repente, houve uma explosão. Mesmo se Mário estivesse vivo antes, era impossível salvá-lo agora. Helena olhou fixamente para esta cena de pesadelo. Apesar de seu senso de libertação, ela sentia o luto mais profundo. Ela não conseguia se fazer sentir alegria. Ela ainda sentia pena do homem com quem havia vivido por tanto tempo, apesar da dor que lhe havia causado a ela. Agora mais de 6 meses haviam se passado. Devido à cena horrível da morte de seu pai, Rafael teve que ver um psicólogo para garantir que não deixaria uma cicatriz permanente em sua alma. Caso contrário, as vidas de Helena e seu filho não haviam mudado muito. Eles herdaram o patrimônio de Mário, mas Helena imediatamente quis vender o negócio e o resto dos empreendimentos de seu cônjuge, e a casa onde ele havia estado vivendo recentemente com Sharon. Ela não queria mais nada a ver com isso. Helena era agora uma viúva extremamente rica, mas suas rotinas diárias e de seu filho permaneceram largamente inalteradas. Eles ainda viviam no apartamento para onde haviam fugido. Sua fiel amiga Júlia, sua filha Ana e, é claro, Sr. Walter viviam perto deles. Pedro, que havia ajudado tanto Helena e seu filho, permaneceu um amigo da família. Ele os visitava frequentemente e parecia que ele e Júlia estavam desenvolvendo um relacionamento. Deus lhes conceda felicidade, eles haviam esperado tanto tempo por isso e o mereciam plenamente. Diferente de seu falecido marido, que havia murchado sobre sua riqueza e se corrompido moralmente diante de seus olhos, Helena queria estabelecer um exemplo digno para seu filho. Ela voltou à faculdade de medicina e, apesar de sua idade, ia se tornar médica. Ela parecia perfeitamente feliz agora. Ela tinha seu filho, uma carreira que amava, amigos queridos e segurança, tudo com que ela havia sonhado e até coisas que ela não havia ousado imaginar. Fim da história.